conhece muito de constelação pensa que descobriu a roda, né? Eu também acho que ela é uma roda. Quem conhece muito de renascimento fala, não, a roda é o renascimento, né? Quem faz um treinamento bom e tem o perfil de ser um treinador e faz o curso de coaching, seja bem-vinda, minha flor. Pensa em descobrir a roda. Então, aí a gente já tem 3 rodas, né? E quando a gente pega tudo isso, né, e compreendemos, quem leu o livro, por exemplo, Quem Pensa Enriquece, ou Pense e Enriqueça, ou algum dos livros nesse caminho do Napoleão Hill, fala, a roda está aqui. Então, na verdade, são vários conhecimentos importantes que todos nós, se queremos ter sucesso, se queremos ter prosperidade, e quando a gente fala disso, não é só do dinheiro, mas também financeiro, então a gente precisa saber essas rodas, porque senão o carro não vai rodar só com coaching, ele não vai rodar só se você conhece só constelação, mas você não sabe estabelecer um objetivo, você não sabe criar esse movimento que o coaching nos traz. Se você sabe que os traumas de gestação e de nascimento geram impedimentos na nossa vida, mas você não tem as outras abordagens, você também não consegue. Então, é por isso que eu mesma criei um curso há uns 5 anos atrás, e é um curso fantástico que se chama Prosperidade. São 18 passos. Né? E são passos fáceis, porque eu falo 18 passos, vixe, é passo demais, né? Você não dá passo errado todo dia, né? O que tem dado 18 certo, né? Por quê? Porque dentro desse conhecimento e desse movimento, os 18 passos são exatamente simples, fáceis e que todos nós precisamos dar para realmente conquistar o nosso sucesso, a prosperidade naquilo que a gente quer. Então, dentro desses 18 passos, nós vamos ter tudo isso dessas rodinhas que a gente falou. Aquilo que nós precisamos fazer, que a constelação nos propõe, o que nós precisamos resolver, que o renascimento propõe, o que nós precisamos alinhar, que o coaching propõe, e como influenciar tudo isso na nossa vida, utilizando a nossa divindade, o nosso subconsciente. Porque também não adianta saber tudo isso aí e não saber despertar a força e o poder do seu subconsciente. Então, são passos simples que todos nós podemos fazer, apesar de ser 18. Marta, é muito passo. Não, às vezes você já fez 10, só falta 8. Né? Às vezes você já tem uma parte disso trabalhado dentro de você. Você só não sabia. Outras vezes você pensa, mas eu poderia já estar fazendo isso há mais tempo. Enfim, são passos muito simples que nos levam a ter realmente prosperidade em todas as áreas. Então, as nossas lives que vão começar amanhã, nessa nova temporada, que é Autor da Própria Vida, a gente vai falar um pouco e trabalhar também nas lives meditações ou exercícios que as pessoas podem fazer. E vou procurar fazer alguns junto com as pessoas, porque às vezes, eu quero fazer, igual eu vejo. Às vezes eu tô fazendo uma meditação com a pessoa lá. Gente, fecha o olho, faz a meditação. Às vezes você tá falando a meditação, a pessoa tá escrevendo. Você tá escrevendo, ele não tá fazendo. Ele saiu dali, ele não sabe nem o que é mais. E se ele não faz naquela hora que eu estou, porque a gente se conecta com as pessoas, não é só aqui fisicamente. Quando a gente faz uma meditação, faz um trabalho junto com as pessoas através do Instagram, ou seja lá de qual rede que for, naquele momento a gente se conecta com uma outra força e transfere essa força para que a outra pessoa possa, por sua vez, né, por osmose à distância, conseguir elaborar e transformar também. Esses dias, essa semana, hoje é que dia? Terça, né? Essa semana foi ontem, não sei. Eu estava assistindo uma palestra uma live do Jim, né? O Jim fez curso de constelação comigo. E eu sei que ele faz meditação e deu certo. Eu fui mexer lá no Instagram e ele estava lá e eu entrei. E entrei quase na hora da meditação. Então eu aproveitei. Eu fechei os meus olhos e fiz, gente, mas foi maravilhoso.
Tipo uns 5, 10 minutos e foi incrível. Todo o meu corpo se movia e se arrepiava e eu vi muitos meus pais sorrindo, muito felizes. Então eu fiz um trabalho, porque não é porque a gente já sabe a nossa postura, o que a gente tem que fazer, que você está naquela postura todo dia. A gente entra na postura, sai da postura, nossa, fica tonto, dá dor nos ombros, começa as coisas a dar errado, você fala, onde é que eu estou equivocada? Descobre, volta para a postura. Esses dias, lendo o livro do Bert Hellinger, o último livro dele, eu li esses dias, Minha História, Minha Vida, ele conta que aos 92 anos, ele começou a sentir uma tristeza profunda, ainda. E Sofia, a esposa dele, com uma outra amiga, fizeram então para ele ali uma constelação. E aí ele percebeu que ainda era uma necessidade de aprofundar ainda mais na conexão com a mãe. Eu fiquei feliz demais. Eu falei, gente, se o Bert Hellinger ainda agora precisava, porque tem hora que eu fico brava comigo, eu falo, mas não é possível, Marta. Você ainda derrapa desse jeito, né? E às vezes a gente derrapa sem ver. Ou porque em algo existe uma força que vem de um outro lugar, que também nos propõe passar por problema. Tem hora que eu começo a ficar tonta, né? Até contei aqui há pouco tempo, a última constelação que eu procurei, né, meus professores para fazer, eu comecei a ficar tonta. Já tinha uns 15 dias, eu acho que eu estou tendo um derrame, eu não pode um trem desse. E a tontura não passava, e eu não conseguia identificar o que eu estava fazendo, qual postura equivocada. Porque tem hora que se você você desrespeita seu pai, por exemplo, ou sua mãe, você já sabe. Imediatamente, quem já tem essa compreensão, você vai ver. Naquela hora vai te dar dor de cabeça, você vai ficar tonto. Mas eu falei, gente, não fiz nada tão bonitinho ultimamente, não estou brigando nem com o povo, né? Porque com meu pai eu não ia brigar mesmo, né? Mas aí eu busquei para resolver, para olhar uma outra questão. Interessante, assim, porque eu falei, não, eu não consegui resolver isso só, e não foi só por causa da tontura. Então me surgiu um pensamento, uma ideia. Falei, gente, tem determinada coisa que se repete na minha vida. Então meus professores estariam aqui em Goiânia e eu fui. Falei, eu vou olhar, porque isso continua acontecendo comigo. Coisas que alguém faz que o tempo todo está repetindo. Então a culpa não é do outro, é minha. Por que troca de pessoa e não troca de problema, né? Assim, às vezes uma pessoa muito querida da sua casa, isso já aconteceu muito comigo. Eu descobri nessa última constelação. Pessoa muito querida, né? E daí a pouco a pessoa faz alguma coisa e você fica boba de ver. Fala, mas como que faz isso? E a gente sofre. E a gente não sofre porque uma outra, qualquer pessoa faz algo. Você sofre porque você ama aquela pessoa, né? Amiga ou que seja quem for, você gosta, então você sofre porque pensa como a pessoa tem coragem de agir dessa forma. Então eu busquei, e o que acontece? Lá então, na constelação, eu descobri porque eu estava tonta, tinha 15 dias. Então às vezes a gente fica numa sensação corporal que está te mostrando que algo não está bem. Então eu não fui por causa da tontura, mas a tontura acabou. Imediatamente, após a constelação, quando eu percebi que tinha algo a ver com a minha postura, lógico, de forma inconsciente, em relação ainda ao relacionamento dos meus avós maternos, e eu busquei fazer aquela postura, aquela mudança, sabe? Naquele momento e nos dias que se seguiram, lógico, e a minha tontura parou de acontecer. Mas é isso que eu quero dizer para vocês. Essa busca dessa postura, ela é contínua, ela é diária. Às vezes você passa dias muito bem, meses muito bem, depois algo começa a acontecer. A gente vai lá e descobre mais alguma coisa. Bom, e por que então, né, os padrões familiares se repetem? Bom, nós já sabemos, todos vocês aqui já conhecem constelação? Quem não conhece constelação, não leu nada, não sabe de nada? Que ótimo! Que bom, a maioria então já sabe. Então, nós sabemos desses princípios ou dessas leis, né, que norteiam o quê? As relações humanas.
Então, Bert Hellinger percebeu que a grande força que une as pessoas é o amor. E outras vezes, o vínculo. Mas que para que esse amor realmente funcione, ele precisa estar em equilíbrio nesses 3 princípios, ou nessas 3 leis, que atuam em todos os relacionamentos humanos. Então, um deles é pertencer, né? E é a partir desse princípio que mais acontecem, então, as repetições familiares. E a gente vai ver por quê. Por que realmente esse princípio, essa lei, que diz que todas as pessoas têm o direito de pertencer igualmente, não importando a atitude, o comportamento. E esse princípio diz também que não são só as pessoas que precisam ser incluídas, mas todos os comportamentos. Tudo aquilo que acontece. Então, o que acontece muitas vezes? As pessoas falam, Marta, mas tem um padrão que repete que eu quero quebrar esse padrão. Mas com qual emoção a pessoa está dizendo isso? O que vocês acham? Quando ela diz assim, eu quero quebrar isso. Quer se livrar daquilo. Se ela quer se livrar, mas tem um sentimento, qual é? Fala, nossa, não aguento mais, quero me livrar disso. Tem a raiva inserida nisso. E querer se livrar é excluir. Então, imediatamente, essa pessoa já está fora da postura que nos libera. Então, não existe maneira de quebrar padrão. A palavra quebrar já está dizendo que você quer destruir, ao invés de incluir. Então, todos dizem, dentro dessa lei diz que todos têm o direito de pertencer, porque todos estão vinculados. E o que Bert Hellinger percebe junto com Rupert Sheldrake, que é um dos maiores biólogos do planeta, né, está vivo ainda, que todas as famílias formam uma comunidade de destinos. E tudo que acontece com uma pessoa interfere no destino das demais pessoas, levando esse campo da família para o mais ou para o menos, para o sucesso ou para o fracasso, para a saúde ou para a doença, para a vida ou para a morte. Então, existe esse vínculo onde todos estão inseridos e é por isso que todos pertencem. E existe, dentro desse movimento do campo de consciência de uma família, a minha professora diz o seguinte, que existe uma secretária executiva que olha todos ao mesmo tempo. E tudo que cada um faz, a secretária anota. O que eu faço, a secretária anota. E eu pago por aquilo que eu fiz e os meus descendentes também. Bom, essa secretária executiva está inserida no campo de consciência arcaico, o campo de consciência coletivo, que a gente não vai falar dele agora, porque não dá tempo. Então, esse princípio, ele precisa ser respeitado se eu quiser me liberar daquilo que se repete na minha família. Seja um câncer, seja diabetes, seja as pessoas que se separam, seja as mulheres que mandam no bar. Aqui no Brasil não acontece isso. Aqui no Brasil as mulheres respeitam os homens. Mas eu já ouvi dizer que existe país que as mulheres não respeitam os homens, que ela quer mandar neles, né? Aqui não tem isso não, né, moços? Aqui de jeito nenhum, a gente é todas femininas, né? A gente deixa vocês nos conduzirem, porque a gente quer descansar no ombro esquerdo de vocês. Mas existem alguns países que as mulheres são danadas. Elas querem ser a mãe das pessoas, né? Quer dar toda a ordem. E depois faz o quê? As daqui do Brasil não reclamam não, mas de alguns lugares depois reclama. Fala, mas ele não faz nada. Ele não troca a lâmpada. Ele não faz não sei o quê, enfim. Vai lá e faz, depois fala que o outro não fez, né?
Aqui no Brasil, as mulheres sabem pedir, entendeu? Por favor, meu bem, você poderia, por gentileza? Mas me disseram que tem alguns países que as mulheres falam, você podia fazer isso para mim? Você não está vendo que já passou da hora? Mas aqui no Brasil não acontece isso não. Bom, existe o equilíbrio também, que é uma outra lei, no dar e receber, que a gente não vai aprofundar também nesse, porque esse princípio, sejam bem-vindos todos. Oi, fofo, chegou. Seja bem-vindo. Você, moça bonita. O equilíbrio na relação de troca. Aquilo que a gente dá precisa estar também, né? Quando a gente dá algo, a gente fica com a nossa consciência leve ou pesada? Leve. Se aquilo que eu dou, eu imagino que aquilo é bom. Então, eu vou ficar com a minha consciência leve. Então, esse princípio, ele se norteia entre consciência leve e pesada, culpa e inocência. Agora, como fica a pessoa que recebe? A pessoa que recebe fica com a consciência pesada. Não é um peso de culpa, mas um peso de dever. Então, a pessoa sente que ela precisa devolver algo. E quando aquilo que a pessoa recebe é bom, ela quer devolver algo, muitas vezes isso de forma inconsciente, ela devolve com tanto amor que aquilo pode ser inclusive mais do que ela recebeu. Então, essa necessidade do equilíbrio, a necessidade de trocar em igualdade, vai gerar o equilíbrio nas relações. Como eu disse, aqui são os princípios que norteiam as relações humanas. Agora, nesse equilíbrio entre dar e receber, nesse princípio, ele só existe quando não existe a ordem. Ordem aqui é o mesmo que hierarquia. Então, quando tem hierarquia, ou seja, avós e netos, pais e filhos, irmãos mais velhos em relação aos irmãos mais novos, então é impossível ter esse equilíbrio no dar e receber. E o que acontece? Aqui, nossos pais nos dão muito. E a gente sabe disso, mesmo quando somos prepotentes, intransigentes, desrespeitosos. Em nosso coração, em nossa alma, a gente sabe que eles deram muito. E isso nos gera a sensação de estou devendo muito. Sabe? Então, quando a gente vive e se movimenta nessa sensação de dever, como se pudesse devolver aos pais o muito que eles nos deram, a gente gera um problema incrível na nossa vida. Por isso que quando tem ordem ou hierarquia, esqueça isso aqui, você não vai dar conta. Meditando sobre o que a gente ia conversar hoje, né, sobre padrões e também sobre família, sobre a força que vem do sistema, eu estava me lembrando, né, porque eu sou nasci um pouco antes de vocês, né? Acho que da maioria de todos aqui. Então, eu me lembrando como era a minha infância, né? Meu pai tinha fazenda, mas ele não era rico. Então, naquela época, uns 50 anos atrás, mais ou menos, pelo menos era como a maioria, né, do pessoal que eu conhecia naquele tempo, as fazendas não tinham nem luz elétrica. Porque era muito difícil levar da cidade, porque a cidade era muito longe. Hoje em dia tem as redes que são mais fáceis. E eu me lembrando, falei, gente, como que a minha mãe conseguia fazer o que ela fazia? Tão pequenininha, porque ela era mais menorzinha do que eu, né? Fala, as perninhas eram curtas. Então, enquanto a pessoa grande dava um passo, ela tinha que dar 2. E eu me lembrando, naquele tempo, o nosso pai, para ter o arroz, que hoje a gente vai lá no supermercado, ainda tem preguiça de ir no supermercado, né? E quando não tem preguiça de fazer a compra, tem preguiça de guardar a compra, né? Eu tenho preguiça de guardar. Então, hoje a gente olha o arroz, tem muitas crianças e adolescentes que não sabem nem como que é um pé de arroz. E eu me lembrando, falei, gente, eu cheguei a ir com os meus pais para a roça. E eu me lembro do papai, para chegar o arroz lá na panela, ele precisava, o primeiro passo, derrubar a mata.
Mas não era com serra elétrica, não, era com machado. E papai tinha uma sabedoria que ele sabia, começava a picotar as árvores, para que lá a terceira, quarta, quinta árvore, quando ela caísse, ela esbarraria nas outras. Olha que sabedoria. E aquilo era muito difícil, então tinha que cortar, derrubar essa mata. Depois, colocava fogo naquele negócio, depois que secava. Depois tirava aqueles paus, eles chegavam em casa pretinho de carvão, porque estavam tirando os paus que tinham sido queimados. Depois que tirava os paus, juntava os negócios assim. Aí no meio daquelas fileiras de galhos e coisas, é que eles iam plantar. Só que o negócio ali, antes de dar o arroz, tinha que capinar, carpir, carpir, né, que chama, capinar o mato, porque senão o mato crescia mais rápido que o arroz. E depois, enfim, o arroz nascia, crescia e ficava amarelinho. Aí não tinha colheitadeira, não. Tinha que colher os pacotinhos de arroz, eu lembro do papai levar para um lugar onde tinha uns paus. Gente, eu fui lembrando de ver como é que dava conta. E mamãe junto. Né? Ela estava sempre lá, mesmo que tivesse peões, mas precisava andar rápido, não sei como funciona o negócio. Aí batia aqueles feixes de arroz e os arrozinhos caíam. Estava pronto para cozinhar? Não estava, não. Aí tinha que fazer um negócio mais alto, lembro disso, era criança. Mas tinha umas tábuas onde papai ficava em cima, aí pegava as latas de arroz, quando estava ventando, derramava aquele arroz para que o vento levasse as folhinhas maiores para lá. Mas já podia pôr na panela? Ainda não. Ainda tinha que pegar a peneira, jogar o negócio para cima para tirar as folhinhas menores. Olha como eu lembro disso, memória boa. Estava pronto? Não, ainda estava com a casca. Ainda tinha que ir, tinha uns lugares que tinha um negócio que chama monjolo, né? Mas na minha casa não tinha esse negócio. Então mamãe pilava o arroz. Aí depois estava pronto? Não, porque ainda tinha uns que ficava lá inteiro. Aí tinha que pôr em cima da mesa para tirar os que tinha casquinha e ficar só os outros. Aí finalmente ele ia para a panela. Pensa! Mas tinha gado, tinha que tirar leite, tinha que ir lavar roupa de todo mundo, tinha que... O quintal era impecável. Eu falei, como que dava conta? Então, quando a gente olha para a força, para o movimento que os nossos pais fizeram para que a gente chegasse aqui, não tem como reclamar e não tem como pagar o negócio. Não tem preço. E eu me lembro, quando eu mudei para Goiânia, sejam todos bem-vindos. Pode ficar à vontade. Quando eu mudei para Goiânia, eu tinha 15 anos. Nessa época, gente, quem aqui era apaixonado, tinha uma paixão com 15 anos? Só eu. Todo mundo. Quem que quer mudar daquela cidade para outra? Porque você está sempre apaixonado. A hora que acaba a paixão, semana que vem já está outra. Aí você fala, é com esse que eu vou casar. Se eu não casar com esse, eu vou morrer sem casar. Daí um mês você já está falando, não era aquele, é esse aqui. Aí a mamãe disse para mim assim, eu sei que você não quer ir para Goiânia, mas eu quero que você vá. E eu não vou poder ir agora. Eu só vou o ano que vem. Mas eu quero que você vá para que a sua vida seja mais leve do que a minha. Porque naquele momento lá, eu nunca tinha prestado atenção, tanto que era difícil. Tudo aquilo, né? E ainda, gente, ainda tinha tudo isso. E mamãe ajudava em tudo, né? Meu pai também trabalhava muito. Mas eram muitas atividades. Quem tem fazenda nesse formato, sabe? E é muita coisa para se fazer, né? Bom, então, dentro desse movimento, a gente só consegue ter uma vida mais leve se eu consigo me alegrar com aquilo que os nossos pais fizeram. Porque por mais que muitos de vocês tenham tido pais que talvez tenham trabalhado mais ou menos, eles fizeram sim. E a gente quase sempre não consegue observar a grandeza de tudo isso. O quanto isso foi importante, o quanto isso nos impulsionou. Eles estavam carregando o piano para que a gente pudesse tocar. Aí muitas vezes a gente lembra disso, fica com a dó danada. O que você vai fazer? A hora que você fica com dó?
Você volta lá para carregar o piano. Aí você agarra o piano, fala, não, vocês carregaram, mas olha só, eu vou carregar também. O que é carregar o piano? É passar por dificuldades desnecessárias. Então, depois, dentro desse movimento da ordem, né, para estarmos seguros e poder receber essa força que vem de forma muitas vezes consciente, mas na maioria das vezes de forma inconsciente, nós precisamos estar em ordem. Nós precisamos estar no nosso lugar. No nosso lugar, respeitando todos os nossos irmãos que vieram antes. Os que vieram primeiro, sem querer mudar os nossos irmãos, sem querer transformar os nossos pais, concordando com esse movimento dos nossos pais, que foi muito, digamos, muito trabalhoso, mas não significa que foi triste. Foram muitas conquistas através de um trabalho árduo. Mas imagine o quanto as pessoas, nossos pais, se alegraram quando nós nascemos. Se alegraram quando conseguiram fazer com que a gente estudasse, ou com que a gente prosperasse, com que nós tivéssemos uma vida mais leve. Então só nos cabe sentir agradecidos por isso. Obrigado. Eu vou fazer algo bom para que o seu sacrifício, para que o seu trabalho tenha valido a pena. Muitos de nós, como eu disse, não no Brasil, né? Aqui no Brasil a gente é muito bom. A gente respeita os pais. Vocês acreditam que tem um lugar que não respeita? Então, quando a gente respeita os pais? Quando? Marta, como que eu vou saber? Não é quando você simplesmente não os xinga, né? Porque é um absurdo. Mas quando você quer mudar o destino deles. Quando você olha, eu, por exemplo, sempre falo, dentro dessas ordens eu fui desordenada em um nível altíssimo em todas elas. E a gente faz isso por amor, às vezes, na maioria das vezes é por amor, mas às vezes é só por arrogância mesmo, por exigência. Bert Hellinger diz o seguinte, que em cada um de nós, mais ou menos 30% tem a ver com você. Tem a ver com sua personalidade que vem de um outro lugar, né? Vem de um outro motivo. Então, quando nós estamos em desordem com isso aqui, tudo dá errado. E quando você consegue sobreviver por si mesmo, ou seja, você consegue pagar as suas contas, é com muita dor. E é dor mesmo, dor no corpo. Dor nos ombros, dor na coluna, dor nas pernas. E quando nós nos posicionamos de uma forma diferente, o nosso corpo se cura. Então não acredite que quando a gente fica velho, a gente fica mais doente. Não, isso é crença, meu Deus. Quando eu tinha entre 30 e 40 anos, eu era muito dolorida, era a Marta das dores. Porque tudo isso aqui estava em desordem. Hoje tem quase 30 anos depois dos 30 e eu não sinto dor. Nada, eu tomo reposição hormonal, gente, que ninguém merece aquele calor. Só sabe o que é que já passou, meu Deus. Eu posso morrer de qualquer coisa, mas disso não. Bom, e vamos lá, por que os fatos se repetem? Eu disse que tem a ver com a nossa necessidade de incluí-los. Ok, mas por que eles repetem? Primeiro, porque a gente não quer que eles repitam, né, muitas vezes. Mas não é só isso, não. Mesmo que a pessoa não conheça isso e nem perceba que está repetindo, né, eles vão repetir. Por quê? Rupert Sheldrake, esse biólogo que eu citei há pouco, ele fala pra gente sobre os campos mórficos ou campo morfogenético. Jung também falou desse campo, né, que ele chamou de inconsciente coletivo. Então, esse campo mórfico, ele é formado, ele é criado, ele existe. Se eu quero, se eu não quero, ele existe. O próprio Jung disse o seguinte, que nós somos influenciados pelos conteúdos do inconsciente coletivo, mesmo que a gente não saiba. E eu vejo isso de uma forma tão interessante. Se eu estiver no Brasil e for falar com qualquer um de vocês em espanhol, vocês não vão me entender. Eu tenho que falar bem despacio, né? Eu tenho que falar bem lento, e a pessoa precisa falar bem lento para mim. Mas quando eu vou para um país, dar um curso,
E lá num país que fala em espanhol, gente, mas eu falo tão bem, até eu me entendo. Eu consigo saber o que eu estou falando. Eu consigo dar curso, fazer constelação, o que for. Falando em espanhol, por quê? Porque quando eu saio do Brasil e eu entro dentro do campo de consciência do outro país, que ali no inconsciente está cheio de informações em espanhol, algo se move, eu consigo falar. E falo bem. E aqui não sai nada. Não sai, né? Mas não tão bem. Não tão bem. Então, esse inconsciente coletivo, ele é formado de quê? De informações e hábitos. Então, o inconsciente, esse inconsciente que de cada família, né? Cada família tem o seu inconsciente próprio. A partir de várias gerações anteriores, muitas coisas vieram acontecendo. Por exemplo, suicídios. Se uma pessoa suicida, daí um tempo outra pessoa suicida, a probabilidade de cada vez mais pessoas se suicidarem vai crescendo. Por quê? Porque nesse inconsciente coletivo começa a surgir a repetição. A informação é suicídio. E o hábito é suicidar cada vez mais. Seja isso, seja as mulheres que não respeitam os homens, por exemplo, não no Brasil. A gente tem que falar isso, que é uma crença, né? Vamos falando até virar verdade, né, doutor? Porque lá a sua esposa te respeita, mas eu ouvi falar que alguns países não respeitam, não. Então, aí tem gente que fala pra mim, eu não consigo fazer diferente, porque minha mãe dominava meu pai, porque minha avó... Gente, eu tenho fotos, né, dos meus pais e dos meus avós, maternos e paternos, na minha casa. As três fotos, todas estão a mulher do qual lado que vocês acham, gente? Direito. Sério. Mas eu também fiquei muito tempo do lado direito, esse trem dói demais. Os ombros pesam que vira um trem, sabe? E tudo que você faz, né? Tudo que a gente faz é muito difícil, porque as coisas que os homens fazem com o pé nas costas, a gente com os dois pés no chão já não dá conta de fazer aquilo bem feito, né? E quando a gente vai pro lado esquerdo, né? Quando a gente vai pro lado esquerdo, e depois olhando aí na foto, aí lá eu coloquei no meu escritório, né? As fotos dos meus avós, na frente dos meus pais e na frente das minhas filhas, dos meus genros e netos, que está numa foto só. Você sabe qual lugar que minhas filhas estão? Vocês vão acertar, gente. Minha filha, é possível. Do lado esquerdo. Né? Então, houve uma mudança, não houve? Elas agora, e as duas realmente conseguem ficar, lógico, de vez em quando já dá uma derrapadinha, como eu falei, que isso é natural de todos. Mas elas sabem a postura e conseguem viver essa postura. Então já houve uma liberação. E essa liberação veio a partir de quem? De mim. Se eu não tivesse mudado o meu jeito, aquilo não teria escorrido, não teria passado para elas. Então, quando nós, como mães ou pais, mas muito especialmente as mães, porque na maioria das vezes os homens têm mais facilidade de estar na postura de respeito do que nós. Então, na maioria das vezes, quando as mamães mudam, os filhos também mudam. Até porque quando a gente está desordenada aqui, a gente gasta muita energia para conseguir ter autoridade, sabe? Eu sempre tive facilidade em ter autoridade. Né? Nunca fui autoritária com as crianças, porque eu tinha autoridade. Então, quem tem autoridade não precisa ser autoritário. Mas com quem que eu aprendi a ter autoridade? Mesmo que as coisas não estivessem lá tão bem. Com a minha mãe. Então, ninguém tinha o direito, não passava nem perto de não respeitar a nossa mãe. Então, aquilo de alguma forma eu tomei e consegui agir dessa maneira. Mas, para que minhas filhas estivessem realmente bem em seus relacionamentos, precisou que eu mesma fizesse um movimento diferente. E isso é o que faz com que a gente consiga, por isso que eu coloquei quebrar aqui entre aspas, a gente consegue
liberar esse padrão. Quando a gente concorda com a vovó que estava no lado direito, com a minha outra avó, que eu não cheguei a conhecer. Então, a gente consegue também olhar para o nosso pai, os nossos avós, e perceber como eles eram maravilhosos. E conviviam muito bem com aquelas mulheres mandonas. Eu lembro do meu avô, pai do meu pai, a minha avó muito grandona, assim, tipo 1,80 m, bem forte, bem maravilhosa, muito trabalhadeira, enfim. Mas ela falava pro vovô assim, e eu lembro, ela chamava ele chamava ela de Dona Maria, e ela o chamava de meu véi. Meu véi, você precisa fazer tal coisa, e o vovô ficava assim, com os dedinhos na mesa. Ele não discordava dela, não, nada, nenhum momento. E ela falava enquanto queria, e ele ficava assim, No dia seguinte, vocês acham que ele fazia o que ela queria? Não, mas não brigava também, né? Não tinha discussão, viveram felizes até que eles foram embora, bem velhinhos. Papai era o seguinte, mamãe ficava brava, como todas as mulheres, né, gente? A gente de vez em quando descompensa, porque a gente também a gente não é equilibrada, senão a gente não era mulher, né? Quando você vê uma mulher muito equilibrada, ela não é muito mulher. Porque é do feminino ser desequilibrada, gente. Isso, é do arquétipo, o hábito aqui, ó, informação e hábito. Está no campo mórfico. Porque o feminino é flexível. O que é flexível se molda. O homem é inflexível, é reto. Então, eu lembro quando a mamãe ficava assim, né? E a gente muda de fase, de estação 4 vezes por mês, né? Cada lua a gente é de um jeito. Por isso que fala tá de lua, é de lua mesmo. Que mudou a lua, a gente muda também. Então, quando a mamãe ficava brava, igual a vovó, né? Mãe do meu pai, o que o papai fazia? Ele ficava ali um pouquinho, se ela demorasse. Ele falava, vou ali buscar um café. Ele saía para fazer qualquer coisa. E quando ele voltava, ela já tinha passado. Então, isso também é sabedoria do homem, né? E a gente olha para isso e concorda com tudo isso. E tem gente que olha e fala assim, minha mãe mandava no meu pai. Mandava nada. Ele sabia como agir. Ele respeitava ela no destempero e fazia do jeito que ele queria fazer, né? Bom, então o Rupert Sheldrake mostra que essas informações, ou seja, o que se repete na nossa família, os padrões, está inserido nesse campo mórfico. E isso não tem como quebrar. Porque está lá. Não tem jeito de quebrar isso, não. Tem jeito de, com respeito por aquilo que é, exatamente como se apresenta. Quando a gente concorda com isso, a gente tem uma certa liberdade. Não significa que agora eu vou concordar rapidinho para me fazer diferente. Isso não é concordar. Quando eu concordo com uma coisa, nesse caso, é quando eu estou disposta a ser exatamente assim também. Se eu for assim, está tudo bem. Então, quando eu concordo de verdade, pode ser assim. Quando eu concordo que meu filho pode realmente se parecer com o pai, ele pode ser dependente químico, ele pode ser alcoólatra, ele pode agir exatamente como o pai. E da mesma forma, quando o papai concorda que os filhos possam se parecer com a mãe, pode ser mentirosa, pode ser doida, né? Pode ser alcoólatra. Ou seja, pode. Então, quando os pais concordam de verdade com a mãe ou o pai dos seus filhos, é essa concordância que funciona. Tem gente que fala assim, não, eu vou falar para ele que eu concordo, que é para ver se ele não fica igual o pai dele. Gente, essa concordância ela é muito mais ampla, muito maior. Então, quando eu concordo com aqueles padrões, quando eu concordo com tudo que aconteceu e acontece, com aquilo que se repete, então eu não quero quebrar. Eu quero simplesmente ter um pouquinho de liberdade para fazer diferente. Então a gente pode se curvar diante do nosso sistema familiar, se curvar diante dos nossos pais e enxergando os nossos avós, os nossos bisavós atrás deles e todas as nossas e todas as pessoas da nossa família. Então a gente se curva diante desse campo
e pede, por favor, me permita fazer um pouquinho diferente. Eu, por exemplo, já me curvei algumas vezes e pedi para esse campo me permitir ser um pouquinho diferente da mamãe e trabalhar menos, mas ele não me aceitou ainda. Ainda não tive essa liberdade. Mas quando eu olho para o quanto eu trabalho, então eu vejo o quanto eu me pareço com minha mãe. Vocês acham que eu acho ruim? Não. Porque se ela aguentou, né? Ela trabalhou muito mais que eu, porque ela fazia esse trabalho muito duro. O meu é muito mais leve. Às vezes eu olho e falo, mas você tá com moleza? Se fosse sua mãe, você dava conta da hora que eu falo pra mim? Fala, não quero fazer isso mais não. Eu conversando comigo mesma, né? Falo, não, gente, tá muito. Ah, vou criar mais isso, mais aquilo. Não, pô. Aí eu conversando comigo. Falo, mas as pessoas precisam disso. Eu falo, não, mas eu tô cansada. Tem muita coisa que eu já tô fazendo. Pois é, mas o fluxo te mostra que você precisa criar tal curso para tal grupo de gente. Por exemplo, para juízes e advogados, que a gente criou agora. Eu brigaram comigo. Falei, não, Marta, mas você já tem tanto curso. Para que você vai? Aí eu falando para mim também, se fosse a sua mãe, ela daria conta. Aí vocês acham que eu fiz? Vou montar o curso. Pronto, tá pronto o curso, né? Assim, eu já tenho, o workshop já tem até data, é maio, workshop para advogados e juízes, né? Pessoas da área da justiça. E o curso de formação também, eu já estou com ele estruturado. Aí, às vezes, eu brigo com esse campo mórfico, chega, né? Mas, aí estamos na vida, então vamos viver, né? Bom, então esse é o movimento decisivo dessa concordância com tudo, tal como se apresenta. E quando a gente consegue fazer verdadeiramente isso dentro do nosso coração, da nossa alma, a gente percebe, a gente sente essa leveza e essa soltura.